Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Não Sei Filosofia. No episódio de hoje a gente vai fazer um react de um vídeo do pastor Dave Leonardo, o evangelista, não sei como que ele prefere ser chamado. É um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer, mas eu acho que também é relevante, pensando em alguns vídeos que a gente trouxe aqui no canal recentemente, falando sobre igrejas evangélicas, como que algumas igrejas acabam enganando as pessoas, e também sobre coaches e coisas do tipo. Né? O foco hoje não é falar do pastor em si ou do evangelista em si, no sentido de criticá-lo, até porque, do ponto de vista teológico, eu acredito que ele conheça muito mais do que eu. Vocês sabem qual que é a minha visão é mais agnóstica. E vocês também sabem a minha experiência. Quem não acompanhou ainda pode ver aqui no podcast, aqui no canal, que eu já tive algumas experiências não tão boas com igrejas evangélicas. E de ser enganado, de dar dinheiro para pastor, minha mãe que foi enganada, enfim. E já que ele participou de uma entrevista recente no podcast do Flow, a ideia hoje é reagir a alguns pontos que ele colocou quando ele foi questionado sobre a questão do pastor que cobra dinheiro para pregar. Né? Então ele fala um pouco qual é a opinião dele, por que ele acha que isso é importante. Eu vou fazer as minhas críticas aqui hoje e gostaria que você acompanhasse comigo e também deixe a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, deixe o seu comentário. Se você gosta desse tipo de vídeo, me indique para que a gente possa ver se faz sentido colocar mais como esses no canal. E vamos começar. Imaginar, tipo assim, O um evangelista só fala de socorrista salvação. Então ele começa ali falando sobre os evangelistas. na né? sua totalidade. Tá. Você tem que imaginar assim, ó, um socorrista médico, o cara que vai na ambulância, ele não faz uma cirurgia na rua. Não. Na rua, o que ele faz? Ele estanca o sangue, na sua maioria das vezes, não é verdade? Ele imobiliza a pessoa e envia ela. O trabalho dela é... Bom, então ele claramente se classifica como um evangelista. Não é algo novo, talvez na internet seja novo, mas assim, se a gente olhar a história, principalmente das igrejas evangélicas, eles têm aí uma missão, vamos dizer assim, que eles acreditam que eles são selecionados ali para cumprir essa missão, talvez ele até comente isso, mas basicamente de levar o evangelho pelo mundo. Mas isso, digamos que do jeito que acontece hoje, como se fosse uma celebridade, vamos dizer assim, né, um pastor famoso, vem acontecendo há pelo menos uns 100 anos, talvez um pouco menos. Um que a gente pode chamar aqui, olhando do ponto de vista histórico, é o Billy Graham. Talvez foi um dos mais famosos dos Estados Unidos, né? Lembrando que nas igrejas que a gente tem hoje no Brasil, as mais antigas, algumas surgiram nos Estados Unidos e outras na Europa, mas essa cultura do que é chamado de televangelista, ela surge ali nos Estados Unidos na década de 70, principalmente, né? Talvez um pouquinho antes, ali com o surgimento da televisão, e em que o televangelista ele sai fazendo eventos, então ele, além dele pregar na igreja, ele vai para outros lugares, né? Então, Billy Graham talvez foi um dos mais famosos aí. Quem assistiu a série The Crown consegue ver até que quando ele visitou a Inglaterra, e essa parte realmente aconteceu, ele chegou inclusive a pregar para a rainha da Inglaterra, porque ele era muito famoso. Então, por onde ele passava, ele encantava as pessoas e, além de famoso, ele também se tornou um milionário, né? Aí seria o ponto questionável, né? Porque a gente pode pensar assim, Jesus cobrava para pregar para as pessoas, e Jesus também era famoso na sua época, né? Quem acompanha aí os evangelhos, se a pessoa se acredita ou não, é uma outra discussão, mas Jesus, por onde ele passava, ele arrastava multidões, né? Tanto que o milagre de multiplicação dos peixes é nessa ideia, enquanto as pessoas queriam dispensar ali, os apóstolos queriam dispensar as pessoas, Jesus queria atrair mais pessoas. Mas vamos continuar aqui vendo a avaliação do evangelista. Garantir que aquela pessoa chegue no hospital vivo. Então, a minha função não é a do médico que vai fazer uma cirurgia nessa pessoa. Minha função é do evangelista. Eu sou o bombeiro no acidente, que chega e diz, eu sei o que pode te ajudar, e eu te levo para esse lugar. Então, essa é a maior dificuldade, porque... Bom, talvez nem todo o vídeo eu coloque inteiro nesse react, porque né, a gente está falando de 14 minutos direto, mas eu vou deixar o link da entrevista completa e o do corte específico que eu estou utilizando aqui, que eu acho que é importante você também assistir por você mesmo e decidir o que você acha, né? Aí a gente tem na Bíblia 5 ministérios. A gente tem um evangelista, a gente tem um pastor, a gente tem um profeta, a gente tem um apóstolo
Acabou fugindo um aqui, mas... Interessante aqui. Ele fala então dos ministérios, né, de como as igrejas seriam divididas. Essa é uma questão que hoje em dia praticamente não acontece em nenhuma igreja. A gente poderia falar que tem algumas igrejas talvez mais tradicionais, talvez se você pegar uma congregação, talvez luterana ou mesmo a igreja batista americana, que tinham algumas organizações dessa forma, principalmente as igrejas pentecostais acabam tendo esse tipo de organização, mas o que a gente vê na prática hoje em dia é que essa organização é muito mais, desculpe o termo, mais mercadológica ou empresarial. É complicado falar, né? Até corporativo em alguns casos, do que algo de missão, né? Então a gente vê muita gente aí que se auto-intitula apóstolo, mestre, sei lá, bispo, e é uma nomenclatura, né, que hoje em dia não faz tanto sentido, né? E ela serve muito mais para mostrar uma hierarquia corporativa dentro das igrejas. Eu já falei um pouco aqui da Igreja Universal, tem um episódio completo só falando da Igreja Universal, que lá basicamente você tem então as nomenclaturas de obreiro, né, que seria aquela pessoa voluntária que trabalha na igreja, que tem uma aspiração talvez a ser pastor ou mesmo servir, ela trabalha de graça. Aí você vai ter lá o pastor, que é o pastor... que ele é como se fosse um pastor de apoio, né? Um pastor iniciante ali, pastor que ele pode se chamar de pastor substituto ou pastor auxiliar, principalmente, que é o pastor que está aprendendo. Então ele já virou pastor, ele já tem até um salário, mas ele ainda não é um pastor de uma igreja, né? E você tem um pastor de uma igreja que ele tem ali, isso falando da Universal especificamente, que talvez seja a mais corporativa das igrejas hoje. Então o pastor de igreja ele tem sob poder uma igreja, que pode ser uma igreja menor ou maior, e ele vai subindo de cargo à medida que a igreja dele cresce, a arrecadação dele cresce. Isso é bem claro que quanto mais o pastor ganha, mais ele vai subir dentro da organização. Então é realmente como se fosse uma empresa. Digamos que a meritocracia funciona talvez até melhor do que algumas empresas, porque é baseada em resultado. Tem algumas entrevistas, inclusive, no canal do professor Daniel Gontijo, que ele fala sobre isso. Ele entrevista alguns ex-pastores e alguns ex-membros da igreja que falam sobre isso, né? E aí você tem o bispo, né? Que aí você pode ter um bispo de uma catedral, um bispo regional, um bispo de toda uma região, até você chegar no maior bispo que tem, que é o bispo Macedo, lá que é o chefe da igreja. Assim como você tem o apóstolo Valdemiro, o missionário R.R. Soares. Então eles se auto-intitulam dessa forma, usando ali algumas passagens antigas da Bíblia que realmente falavam dessa organização, mas que se você pega ali do que Jesus falou especificamente, né, não entrando tanto nos apóstolos, porque a gente pode falar ali que Paulo, Pedro, talvez ele pudessem ter abordado esse assunto em algum outro momento, mas do que Jesus falou, isso não existia. Ele falava assim para pregar o evangelho, mas ele nunca disse que você tinha que seguir uma estrutura hierárquica dentro de uma igreja. Isso aí acontece depois de muito tempo ali de uma organização que é feita para poder, vamos dizer assim, enquadrar cada um. Depois surge a Igreja Católica, então cria todo o sacerdócio ali católico, cristão, e que depois, em algum nível, ele é copiado pelos evangélicos, porém, eu diria que atualmente de um jeito muito mais freestyle. Então, cada um faz o que quer, o cara funda uma igreja pequena e já se chama de apóstolo, né? Então ele não está muito preocupado com a nomenclatura. Não estou dizendo que esse é o caso aqui do intitulado evangelista, porque em teoria ele é um evangelista, né? Mas enfim, só explicando um pouquinho, dando um pouco de contexto, que isso na prática, na maioria das igrejas evangélicas hoje não existe. A gente tem esses ministérios e o meu é o evangelista. Então o apóstolo é o que planta igreja, o pastor é o que cuida, o mestre, lembrei, o mestre é o que ensina. Entendeu? E é ele que pega essa ovelhinha que acabou de entrar dentro desse rebanho e ensina para ela sobre como ela se defender, como ela identificar as coisas. E aí, essas são várias as missões dentro do corpo de uma igreja, de um organismo, quando se fala de cristianismo. E o que acontece na tua tour? Isso é interessante. Então, o que acontece na sua quando tour? A gente começou, a gente fazia igrejas, eventos normais, as conferências de igreja, aquela questão toda do que é o cenário tradicional. O que a gente percebeu? Tu ia apenas a outras igrejas, os caras convidavam você ia a outras igrejas. Tá. Isso é muito comum. Vários pastores que são convidados para ir em outras igrejas, sendo da mesma denominação ou não, isso é muito comum. Acontece e faz até sentido. Quando veio o advento da internet na nossa vida, a gente começou assim, vai numa igreja
fica 2.000 pessoas para fora. E aí chama bombeiro, chama a polícia, vira confusão. E a gente falou, quem é essas pessoas que estão aqui? Porque essa igreja não tem essa quantidade de gente. E a gente começou a perguntar e começou a descobrir que aquelas pessoas não eram daquela igreja e não eram de igreja nenhuma. Não eram de lugar nenhum. Só que daí não coube mais na estrutura. Então aí a gente teve episódio de ter que chamar a polícia, batedor, pra mandar as pessoas embora porque estava insustentável. Tinha 6.000 pessoas pro lado de fora e 6.000 pessoas pro lado de dentro. Então a gente começou a ficar perigoso. E aí a gente começou a entender que aquele público não era daquele lugar e aquela forma de produzir essa experiência não era sustentável. Temos a palavra experiência, né? Enfim, ele fala aí então que ele começa a ter um público muito grande indo nos eventos que ele faz, que isso se torna sustentável. Também não é uma característica nova, inclusive no Brasil a gente pode citar a própria Igreja Universal, que durante muitos anos aí enchia estádios fazendo as reuniões que eles chamavam de reuniões de libertação. A própria Igreja da Graça, com o missionário R.R. Soares, também já fez isso algumas vezes. Uma outra que fazia muito isso e que não divulgava tanto, porque era uma igreja muito fechada, é com a igreja do pastor Davi Miranda, que já é falecido, na igreja Deus é Amor, né? E eles também faziam muitos eventos, principalmente na década de 80 e 90, com essas missões, né? São reuniões especiais e o objetivo principal desse tipo de reunião é atrair novos fiéis. Então, é esperado que, além dos fiéis da própria igreja, venham pessoas que não são membros, talvez não membros tão ativos, que participem ali. O que a gente está vendo agora talvez seja uma mudança. Enquanto aquele público estava muito mais engajado no boca a boca, ou de ouvir numa rádio, ou de assistir um culto pela TV, e ser atraído por ali, o que a gente tem hoje é um pouco diferente. Esse pastor ele não vai estar mais na TV, ele vai estar na internet. E talvez uma parte desse público que venha então buscar a ajuda desse pastor seja aquele mesmo público que eu citei no episódio de coaching, né? São pessoas que precisam de algum tipo de apoio, que não sei se dá para chamar de autoajuda, mas a gente pode chamar da necessidade de espiritualidade natural do ser humano. E eu não estou falando que isso exista, porque eu não acredito que exista essa necessidade espiritual, eu tô falando, né, necessidade de um ser maior. Eu acho que tá muito mais a ver com a natureza do ser humano, de curiosidade e de sofrimento e não saber o porquê está aqui e o que está fazendo aqui, e então acaba tendo uma necessidade de encontrar uma missão, e quem apresenta essa missão acaba, como ele já disse, né, buscando esse tipo de apoio, ajuda. Do que também, talvez, o que o pessoal procurava muito na Universal, que tem uma característica diferente no passado, que é a pessoa que está sofrendo, né? Aqui também pode existir um sofrimento, mas acaba sendo um sofrimento talvez mais psicológico. Talvez sejam pessoas até que, em vez de procurarem um psicólogo, um terapeuta, procuram um pastor. Num país como o nosso, que 90% é cristão, isso é muito comum, muito comum. Você escuta direto quando acontece algum tipo de violência, alguma coisa, as pessoas falando isso é falta de Deus, isso é falta de Deus. Sendo que países, né, talvez os países, não talvez, mas existem dados dos países que têm menos religião e que têm mais ateus, são os países menos violentos. Então essa correlação não existe, mas a necessidade existe. Então essas pessoas, elas surgem para suprir essa necessidade de alguma forma, e não me surpreende que esses eventos estão lotados, né? Porque era perigoso. As pessoas que precisavam de verdade não estavam lá dentro, porque quem estava lá dentro era o cara da igreja que sabia o horário que tinha que chegar, sabe como funciona o processo daquele lugar. E aí a gente começou a imaginar a possibilidade de ir para um lugar onde a gente conseguisse atingir o máximo de pessoas possível e que fosse controlado. Tá. E aí a gente migrou a tour, que era das igrejas, primeiro para os teatros, depois nós fomos para os ginásios, e aí agora a gente já está nos estádios. Então a gente acabou de fazer o estádio de Ribeirão Preto, por exemplo, agora no sábado. A gente fez já... Traçaria um paralelo muito interessante aqui entre o que a Igreja Universal, eu acabo falando dela muitas vezes porque é onde eu vivi alguns anos da minha vida, com o que aconteceu com ele, né? Se você escutar a história do Edir Macedo, inclusive ele tem livros narrando isso,
ele fala muito, né? Ele começa numa praça pregando para poucas pessoas, depois ele vai para uma igreja, depois dessa igreja ele tem uma dissidência, inclusive ele com o R.R. Soares ali, que são parentes, né? Armando Macedo é casada com o R.R. Soares, e ali eles têm uma dissidência, abrem uma igreja, e essa igreja vai crescendo a ponto deles fazerem o Templo de Salomão, que é considerado aí um dos maiores templos do mundo, com não sei quantas mil pessoas de capacidade, provavelmente similar a um estádio de futebol em termos de quantidade de pessoas de capacidade, justamente por não conseguir mais, né, somente naquela igrejinha pequena, suprir aí a necessidade, né? Então é um paralelo interessante, né? Talvez as pessoas não pensem muito por esse lado, mas existe aí um paralelo. E não fazendo julgamento de valor, óbvio que na Igreja Universal eu já fiz esse julgamento, confere lá no vídeo que eu já postei, né, que na minha visão é uma enganação total, mas é um evento aí previsível, e acho que na era da internet ele vai ser cada vez mais frequente. A Chapecoense, o estádio da Arena Condá, fizemos o Barretos para 54 mil pessoas, 47 mil pessoas, perdão, 47 mil pessoas. Então, a gente, não é que a gente saiu da igreja. Eu sou parte de uma igreja, porque eu preciso de uma igreja, porque isso é a razão do cristão também. Ser parte do membro do corpo de Cristo. Mas, inclusive, meus pastores devem estar assistindo isso, mas a minha função é para fora da igreja. Para fora das quatro paredes. Inclusive, agora, dia 15, a gente está aqui no Espaço Unimed, em São Paulo, se é meu convidado, se você quiser ir. E já está esgotado. Você ter uma noção de como funciona. Então, a gente ficou com muito medo quando foi para esse espaço. A gente pode dizer que começa a visão aí de espetacularização da fé, né? Então, quando ele fala, a gente vai estar no dia 15 em tal local e já está esgotado. Existe uma relação daí do ponto de vista de marketing sobre escassez e necessidade e desejo. Então, quando você vê uma propaganda assim, vagas limitadas, até o dia tal, ou primeiro já foi esgotado, trata-se de estratégias de marketing para atrair mais pessoas. Então, é uma relação interessante aí que, dentro do mercado de marketing, é muito utilizada para atrair as pessoas. Então, se a gente for agora aqui no site desse pastor, tem um site oficial dele, né, daveleonardo.com.br, a gente clica ali em agenda, a gente vai ver que o site tem alguns eventos, alguns já estão como esgotados, inclusive tem um ponto aqui com o vídeo Dave para o seu evento. Então, se você estiver fazendo um evento, você pode convidá-lo. Imagino que seja pago, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas gera uma ansiedade que eu diria que com a internet isso aqui vai ser cada vez mais frequente. Não me surpreenda que vários novos evangelistas aí estejam despontando para atrair mais pessoas. Se isso é bom ou não, bom, a minha experiência pessoal, vocês já sabem, eu não sou muito fã de quem cobra para dizer o que Jesus quer que eu faça, ou sei lá quem, Jesus, um orixá, um espírito, sei lá quem, qualquer ser que você acredite ou não, que diga o que é bom para mim, né? Pagando é meio complicado, né? O primeiro lugar que a gente fez foi Belo Horizonte. Acho que era 3.000 e poucas pessoas. E eu me lembro que naquele dia eu fiquei me questionando muito assim, se aquilo que eu estava fazendo não era contra a missão que eu carregava. Por quê? Sabe? Porque é um negócio caro, é um negócio que envolve... Não tenho dúvida que é contra a missão, né? De graça dais o que de graça recebeis, mas é uma outra discussão. Dinheiro. Cara, eu ia chegar aí, porque não é um pouco tabu os caras pagar pra assistir o Dave falando? Então, eu vou chegar nessa parte, porque isso aí pra mim foi muito difícil. É um ponto interessante, a pergunta do Igor aqui é muito pertinente, porque você tá pagando por um cara falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre espiritualidade, se isso não seria um tabu. Pra mim é um tabu. Tá. Lembra a parada da cultura? Uhum. Como que você resolve uma parada da cultura, né? Então, quando a gente foi em Belo Horizonte, eu tava exatamente com isso. Cara, eu não tô aqui por causa de dinheiro, Não é a razão. Eu nunca fiz por causa disso. A minha formação acadêmica era outra, totalmente diferente. Então, eu fui chamado para algo diferente. Então, eu tava confuso, cara. Nesse dia eu tava ruim, assim, sabe? Então, eu ministrei aquilo que tava no meu coração, que era a palavra que seria daquela tour, na época, o melhor dia da minha vida.
E aí no final eu fiz um apelo. E o apelo é o apelo comum do evangelho. Você apresenta Jesus e depois é o que a Bíblia fala sobre negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. É uma mudança de vida. E aí eu perguntei. Quando eu perguntei que quase 50% do auditório levantou a mão e que aquilo nunca havia acontecido na minha vida, eu entendi que aquilo ali filtrava as intenções, de uma certa forma também. Tá. Então, ali foi... E eu sei que alguém pode dizer, pá, mas se eu não tenho... não me convence. Qualquer igreja evangélica que você for, pode fazer o teste, vai ter um apelo do aceite a Jesus. Você vai estar lá e esse apelo ele nunca acontece assim, entre na igreja e aceite Jesus. Não, ele vai ter uma reunião, um culto, uma música, você vai fazer uma oração, vai ter um louvor, vai ter alguma coisa que faça você se sentir bem, para que depois convide você a negar a si mesmo, a aceitar Jesus, tal. Por quê? E aí entra a polêmica, né? Não estou falando do ponto de vista espiritual, não estou falando que ele é desse jeito, não estou falando que isso está errado. Estou fazendo um julgamento pessoal da minha visão, da minha experiência. Essa é uma forma das igrejas garantirem que você vai virar um membro, que você vai continuar ali. Porque é o senso de pertencimento. Né? Se você é um membro, se você é um fiel, você pertence ali. Se você pertence ali, você contribui, você faz parte e aquilo é bom para algumas pessoas, né? A minha experiência pessoal, vocês sabem que eu já tive que ouvir de um pastor que mesmo minha mãe dando primeiro que ela tinha que dar todo o dinheiro dela para ser curada e depois que ela não foi curada por falta de fé. Então assim, tipo, a culpa é sempre dela, mesmo ela dando todo o dinheiro dela. Enquanto isso, o pastor é milionário. Lembra do exemplo que eu dei lá do Billy Graham, que foi um dos maiores pastores evangelistas, que terminou a vida com uma fortuna de 25, 30 milhões de dólares? Jesus terminou como a vida? Né? Milionário? Acho que não. Ao contrário, cabe lembrar da passagem, quando o rico foi até ele, o que ele disse para o rico? Né? Vende tudo que tem, dê aos pobres e me siga. E aí o rico, né, tá para trás, fala que não, e aí ele fala, é mais fácil o camelo passar por um buraco de uma agulha, que pode ser agulha literal ou agulha das portas pequenas que existiam naquela época, do que um rico entrar no reino de Deus. Mas e aí, o pastor que é milionário? É complicado. Essa questão do aceite de Jesus, eu duvido que ele nunca tenha visto isso na vida, talvez é óbvio, com ele fazendo tenha sido a primeira vez. E é muito natural, você tá ali num local para ouvir uma pregação com alguém, né? Então você tá de espírito aberto para ouvir uma pregação e alguém fala assim, você tem que se despir de você mesmo e aceitar a Jesus. As pessoas vão levantar a mão. Isso não é uma surpresa. Isso deveria, na verdade, ser um alerta. Se você realmente está acreditando em alguém que vai te ajudar, ou se você está acreditando num picareta. E eu não estou falando que ele é um picareta, estou falando que existem picaretas, né? E é inegável. É inegável, eu já conheci alguns na minha vida e dedico parte desse conteúdo a abrir os olhos das pessoas. E recebo vários relatos de pessoas que foram para a igreja acreditando numa pessoa que falava bonito, deram dinheiro para ela e depois não conseguiam a graça. E ainda tiveram que ouvir que a culpa era delas. Mas essa pessoa foi para a igreja só querendo dar o dinheiro em troca da bênção. Não, a pessoa foi para a igreja porque ela estava sofrendo. Simples, ela estava sofrendo. A pessoa não vai lá desesperada para um pastor quando está bem de vida. É natural do ser humano, né? A gente fala do ditado lá, não aprende pelo amor, aprende pela dor. Nesse caso, é assim, é natural, a pessoa está sofrendo. E vai recriminar ela por isso? Ao contrário. Quem conhece as palavras de Jesus, e olha que eu não acredito nele, mas dessa forma talvez, mas é até muito claro, ele fala, né, que quem está sofrendo tem que vir até ele. Ele não quer as pessoas que estão de boa, eles querem a pessoa que está sofrendo. E é aí que entram os espertos. Mas vamos continuar ouvindo aqui. Tem dinheiro eu não vou. Não, a gente tem milhares de outras formas. Essa é uma delas. A gente está fazendo agora o estádio de Joinville de graça. O meu sonho, na verdade, era fazer todos os estádios de graça. Só que quem paga essa conta? Um estádio para você fazer é 2 milhões de reais. Então essa conta ela não fecha. Então as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. Mas aí eu comecei a compreender a forma de alcançar as pessoas e conseguir ter essas pessoas naqueles lugares. Então, óbvio, a gente sempre tenta caminhar para um lugar onde o máximo de pessoas consiga ir, que seja acessível para todas as pessoas.
Então hoje quando tem os nossos eventos têm ingresso, a gente tem ingresso a partir de R$30. Entende? Para que todo mundo consiga ir. O que acontece hoje? Esgota em 1 hora. Esgota em 30 minutos. Aí a gente não tem como controlar. Então a gente fez... Como é que tu faz pra controlar o ego, cara? Então, eu acho que o importante, só antes... Tá, antes de continuar, vamos falar um pouco aqui dessa questão dos valores, né? Ele falou que tem evento a partir de R$30. Vamos olhar aqui no site dele como que tá isso, então. Então a gente está aqui no mês de novembro, né? Final de novembro. Próximo aqui no Espírito Santo. Se eu clicar no maisinho, ele vai falar para eu adquirir o ingresso. Então já tem um site até para você poder ver o ingresso. Vamos ver quanto que custa. Ingressos de R$70 a R$200. Tá bom, vamos ver os próximos aqui. Manaus, parte 2. Já é a Tour parte 2. Quanto que custa o ingresso? R$120, R$130, R$50 o primeiro lote, meia. R$40, tá. O mais barato aqui é R$40, meia entrada. Se você quiser uma inteira, a partir de R$50 o solidário. E aí você tem aqui alguns que são R$120, cadeira especial. Interessante, né? Arquibancada inferior. É um show, né? Um artista, é um show. Se realmente vale esse valor, aí é aquela história, né? Quanto que você tá... quanto você pagaria para ouvir uma pregação evangélica? Eu não pagaria nada. Eu pagaria para não ir, na verdade. Porque eu não acredito e porque fui muito enganado. Mas essa coisa de tentar baratear o custo é complicado, né? É complicado. Porque, de certa forma, quando Jesus falava que ele pregava nos lugares, chamavam ele para pregar em alguns lugares, ele se recusava e ia pregar no meio do povo, no meio dos mais pobres, e as pessoas falavam, pô, por que você está dando atenção para essa prostituta? Por que você está dando atenção para esse, né, para esse mendigo, sei lá o que? Ele falava que veio por essas pessoas, e aí eu fico pensando, né, quando você fala que um show, a entrada mais barata inteira é R$50, você está selecionando o seu público. Então, assim, se é um show da Taylor Swift, eu até entendo, porque, tipo, é um artista, eu posso ouvir na internet se eu quiser, se eu gosto muito eu pago o show. Mas se o objetivo desse cara, a missão de vida dele é pregar o evangelho, ele tá limitando. Então ele tá dizendo o seguinte, só quem tiver essa grana vai poder pagar para ouvir o meu evangelho. Para mim é o oposto do que Jesus pregou, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Da parada do ego é a parada do cobrar para pregar. Então, não é sobre cobrar para pregar, é cobrar para sentar. Aquele lugar não tá de graça. A pregação do evangelho é de graça. E ela tem em todo lugar. Mas se é para cobrar para sentar, por que tem ingresso de R$200? Por que tem ingresso de 150? Estranho, né? A maioria dos eventos da Igreja Universal, da Igreja da Graça, eram de graça. É óbvio que eles ganhavam no dízimo e nas ofertas, né? O que o cara ganhava ali de oferta no dia, provavelmente pagava o estágio e ainda sobrava, mas aqui, para mim, é você fazer uma glamorização, transformar numa espécie de coaching em que somente quem tem uma certa renda pode ter acesso e assim você filtra o seu público. Para mim, não é mais uma pregação evangélica, não é um evangelista, é um show. Se você gosta, pague. Tem gente que paga muito mais do que isso, né? E a gente já vai ver outras coisas aqui que esse pastor, que esse evangelista vende, que não são muito acessíveis, né? Mas enfim, tudo em nome de Jesus, obviamente. Ela tem na igreja, ela tem no YouTube, ela tem com um padre, com um pastor, aquilo ali... Bom, você já tem tudo online, então você nem precisa ir, é o que ele está dizendo aqui. Então você só vai se realmente você quiser ver ele. Acho que é isso, deve ser essa mensagem então. A pregação do evangelho, ela não tem preço. Por quê? Porque quem pagou o preço foi Jesus na cruz. Exatamente. Jesus na cruz, né? Deveria ser a sua mensagem. Então como que eu cobro por algo que eu recebo? Agora, aquele lugar tem custo. São mais de 200 pessoas que trabalham dentro de um evento. Ninguém fala assim, é do Dave o evento? Então eu vou de graça. Não, ninguém faz isso. Eu concordo. Eu acho que realmente fazer um evento como esse tem um custo. Concordo. Agora, como que você trabalha esse custo, né?
É interessante. Talvez até a Igreja Universal fizesse de graça porque ela tinha obreiros que faziam de graça. Então, pessoas que já eram membros da igreja e que se voluntariavam a fazer esse tipo de evento. Enfim, ainda assim, isso não deixa de ser um filtro para algumas pessoas. Então, o cara que está passando fome na rua não vai pagar R$50. A pessoa que ganha o salário mínimo não vai pagar R$50. Quem vai pagar R$50 é quem tem uma vida um pouquinho melhor. E de novo, né, gente? R$50, a pessoa fala, nossa, mas R$50 é R$50. A gente pode falar que muita gente não tem essa grana para poder ter o almoço do dia. A gente viu aí na pandemia o que acontecia no Brasil. Muita gente dependia de um auxílio. Né, que um auxílio que não era R$50 por dia, né, a gente está falando de ali no máximo R$600 no mês. Então, assim, a gente está falando de, sei lá, R$20 por dia que as pessoas dependiam para não morrer de fome. Então, a pessoa não vai pagar. Logo, vai ter um filtro. O público que vai no show, sei lá o que é o nome que a gente dá para esse evento dele, é um público mais selecionado. E algumas pessoas vão ficar de fora. Se isso daí vai dar salvação e se R$50 é o preço da salvação, aí é uma outra discussão. Você liga pro estádio e fala, a gente vai falar de Jesus. Aí o cara fala, é de graça então? Eu vou fazer pra você? Não, a gente teve uma experiência no estádio uma vez, na época da pandemia, que a gente fez drive-in. Tá. Esgotou em 2 minutos. E foi uma briga pra gente conseguir esse drive-in. Porque quando você fala que é uma parada sobre Jesus, tem gente que tem o coração muito fechado com isso e não deixa. E aí foi uma briga de deixar a gente fazer o drive-in. Esgotou em 2 minutos, esgotou outra sessão em 4 minutos. E aí no final do evento, o cara do estádio falou pra mim, vou dar uma data pra vocês do estádio, pra quando voltar da pandemia, vocês fazerem 360. A gente, tipo, que benção e tal. Aí o cara mandou a data pra gente e mandou o preço, 1,5 milhão. Pra alugar o estádio. E não tem som nisso, não tem som, não tem equipe, não tem segurança, não tem ECAD, não tem ISS, não tem nada. E tem que pagar. O cara olhou pra vocês assim, acho que ali eu ganho dinheiro. Então, mas é que na verdade esse é o normal, entendeu? Então não é sobre cobrar o evangelho, é sobre os lugares que a gente vai. A gente produz uma experiência. A gente também teve um outro avanço que foi o seguinte, a gente ia nos lugares onde tinha um show nacional um dia antes. Tá. E aí tinha LED, tinha luz, tinha experiência. E aí chegava no nosso, tinha nada. Triste, umas luzinhas bandidas lá, sabe? Tinha nada. A gente falou, cara, não é justo para as pessoas isso. A mensagem é a mensagem mais poderosa do mundo. Não existe nada maior do que isso. Então por que a gente não pode também entregar uma experiência que a pessoa diga, cara, que maravilhoso. Cara, e assim, eu posso dizer com segurança que pra assistir uma parada dessa daí, seguramente custa mais de R$30. E, ó... Antes da gente continuar, ele fala aqui de show, né? Que a gente ia num evento, teve um show um dia antes e tal, e aquilo ali tinha uma estrutura que proporcionava uma experiência, e a gente está falando da mensagem mais poderosa e também tem que proporcionar essa experiência. Bom, se você ver os vídeos que viralizam dele no TikTok, no Instagram, sei lá onde, sempre é num cenário realmente de uma experiência, né? A pessoa se sente ali valorizada, sente participando de algo maior que ela. E essa é uma outra característica. Se você vai num culto como esse, é muito comum que dentro desse culto tenha todo um trabalho do que eles chamam de experiência, que é basicamente você estar envolvido ali para você ter o senso de pertencimento e que você está numa coisa muito maior. Então é comum, você vai ter a música, você vai ter a luz, você vai ter o microfone, então você se sente participante ali. E é uma estratégia de marketing, é uma simples estratégia de marketing, não é que Jesus disse, então, pregais o evangélico como uma experiência. Não existe, ao contrário, ele pregava nos lugares mais pobres que existiam na época e no grito. Mas hoje isso não é possível. Tudo bem, eu concordo, mas assim, vender que isso daí é porque você está falando de Deus e porque isso vai gerar alguma coisa na vida da pessoa, não vai, você está trabalhando com percepções humanas. Técnicas de marketing. Quando você vai numa palestra, quando você vai num show, quando você vai num show do Cirque du Soleil, ou no show da Taylor Swift, ou assistir um stand-up, é uma experiência. Você está ali se entretendo. Quanto melhor for aquela experiência, mais você vai se entreter e sentir parte daquilo. E ali você vira uma experiência. Só que assim, você pode ter participado do melhor show, sei lá, na época do Queen, num estádio, e aquilo foi a experiência da sua vida. Aquilo não quer dizer que aquilo te abençoou,
nem que aquilo, nossa, teve uma transformação, agora eu conheci a Deus. Não, Deus não vai estar nesse tipo de coisa. Você pode até acreditar que ele esteja, mas você está acreditando em algo que o homem inventou. Tem lá uma outra frase, né? Maldito o homem que confia no homem. Justamente porque é uma sabedoria que o homem ele vai usar estratégias. E eu não estou falando que esse cara aqui está usando essa estratégia para arrancar dinheiro do povo, mas muitos deles estão. E aí? Não precisa de experiência se você está falando do que Jesus falou. Precisa de experiência se você precisa engajar pessoas. Se você precisa tê-las ali contigo para gerar view, gerar like, seja lá o que isso te proporcione. No caso de alguns televangelistas do passado, proporcionava dinheiro direto, tanto que todos eles morreram milionários. Né? Um estilo de vida que deixou muitos milionários. Né? O que mais dizer? Qualquer show, qualquer show não é menos de R$100 o ticket hoje. A gente faz o mais baixo, inclusive é um sofrimento muito grande por causa que tem um contratante da outra ponta. Uhum. Que ele precisa pagar os funcionários dele, a equipe dele. Então não é tão simples assim, sabe? Tu tem que ganhar uma grana também? Claro, mas pensa o seguinte, que todo mundo quando olha fala, mano do céu, esse cara tá ganhando dinheiro. Ele vê um estádio lotado, ele pensa, e não. Os nossos maiores eventos são os que menos tem dinheiro envolvido. Porque o custo não se paga do lugar. Um exemplo, a gente fez um evento agora para não sei quantas mil pessoas. Quando é no estádio, tu consegue cobrar quanto por ticket? Não, a ideia do estádio é ser de graça. Tá. Por enquanto E não se é, tiver né? a possibilidade de a gente conseguir fazer sustentável, essa é a ideia. Então a gente precisa de gente que ajude, porque o custo é muito alto. Então, por exemplo, o estádio de Joinville agora, a gente tinha um valor de dois amigos que quando a gente falou do projeto de terminar a tour na minha cidade, que é Joinville, a gente falou, cara, a gente quer fazer de graça. Aí eles falaram assim, quanto que é a conta? A gente fez um pequeno orçamento na época, que deu um valor X, só que passou 2 anos. Quando a gente atualizou agora o orçamento, dobrou o negócio. Só que eu não quero fazer cobrado. Então a gente começou a tentar procurar algumas empresas que ajudem a gente a pagar essa conta justamente para a pessoa e de graça. Agora, sabe o que é o mais difícil? Não consegue. Porque o cara pensa, como que eu vou capitalizar a minha marca dentro disso? A gente sabe que capitaliza, que ajuda, porque mostra o lado social que a empresa se importa com as pessoas, mas não é fácil. Não é fácil. Vamos mostrar aqui um exemplo de como capitalizar a marca, né? No site aqui do nosso amigo, a gente tem o que chama loja virtual. Aí a gente abre aqui o site da loja virtual, daveleonardostore.com.br, e a gente tem um exemplo aqui de como capitalizar. Então você tem aqui camisetas a R$100, pulseiras a R$89, a R$79, livros R$97, é um valor meio alto para um livro. Se você olhar aqui, você tem blusas, né? Você também vai ter uma blusa R$159, você também vai ter um moletom R$349 nas mãos de Jesus, né? Enfim, sim, dá para capitalizar. Ele já capitaliza, inclusive tem aqui o Black November, 20% de desconto. É um negócio, não tenho o que dizer, é um negócio. Se esse negócio é abençoado, aí talvez fique para quem tá ouvindo decidir, né? Você, por exemplo, você pagaria R$350 no moletom de Jesus? Né? Eu entendo que faz sentido sim quando você tem um pertencimento aí a uma comunidade que você se vista parecido. Então quando o cara compra lá uma camiseta, um moletom do seu youtuber favorito, ele está de certa forma ali suprindo algo que ele gosta e um desejo que ele tem de pertencimento, né? Aqui não é diferente. Ah, mas isso aqui é abençoado porque é um evangelista. Não, é um negócio. E na boa, se você gosta, por que não? Né? Eu não vejo problema nisso, né? Só não dá pra falar que, nossa, gente, olha que pobre coitado. Não é, gente. Você tá cobrando R$350 no moletom, que é um preço razoável pro moletom. E a loja tem outro custo de produção, tudo, e com certeza tem lucro. Mas vamos continuar. Então, o sonho da nossa vida é que aparecesse um fundo, que aparecesse um monte de pessoas que fossem generosas, porque todo mundo que fala que cobra, ele nunca pagou por nada, porque ele quer as coisas de graça e não importa que ninguém vai receber, ele não importa com o outro, mas esse cara também não ajuda a fazer para ser de graça,
Mas o que eu queria é que tivesse um grupo de pessoas, esse é um sonho, e que pagasse e a gente conseguisse fazer todos os estádios de graça. Só que é quase que utópico, porque não é assim que funciona. Concordo. Então, o nosso custo é pagar as contas. Isso é muito maneiro, cara. Isso é muito maneiro, porque cabe bastante, dá pra você levantar. Imagina, metade de um estádio levanta a mão. Mas, cara, é muito maneiro mesmo esse lance de pegar e fazer num estádio e fazer de graça, porque aí eu acho que tu derrota qualquer acusação de, olha lá, o cara tá enriquecendo com a palavra de Deus, tá ligado? Uma maneira de fazer de graça é você fazer de um evento público, né? O R.R. Soares fazia eventos no Vale do Anhangabaú. Existe a Marcha para Jesus, que também é feito em locais públicos, mas eu entendo que isso tem que ter um agendamento, não é algo que você chega lá e faz, tem que ter um apoio cultural aí do governo, porque tem que ter segurança, tem que ter infraestrutura e tudo isso, né? Mas como eu disse, a impressão que eu tenho é que o público dele é um público um pouco mais selecionado, né? Até as cidades aqui que geralmente ele está, mas enfim. Cara, mas não adianta. Sabe que eu entendo, cara, que você pode fazer tudo certo. Tudo certo. A pessoa que não gosta de você, ela vai te criticar igual. Então, se você tenta fazer para agradar a expectativa dos outros, não dá certo. Igual se o cara fala, mas ganha dinheiro. Cara, a gente tem uma equipe de quase 100 pessoas que trabalha. Assim, freneticamente, a gente é o dia todo, é 1 milhão de responsabilidade. São pessoas que são cuidadas depois. A gente tem um projeto social que atende mais de 200 mil pessoas. Projeto social não quer dizer nada. A Igreja Universal tem vários projetos sociais, eles trabalham ajudando crianças, ajudando presos, ajudando várias coisas. Isso não impediu o Bispo Macedo de ser um cara bilionário. Isso não impediu da família inteira dele ter fortuna garantida por várias gerações. Isso não impede do cara andar de jatinho. Isso não impede do cara andar de carro importado. Isso é errado? Na minha visão se você está enganando o povo, né? Então, não estou falando do Dave Leonardo, porém o que eu estou falando um projeto social não te exime de estar fazendo algo errado. Uma coisa não correlaciona com a outra. Que bom que existem projetos sociais, e é até esperado que tenha projetos sociais. Afinal, pessoas que pregam o que Jesus pregava deveriam estar focadas nisso. Todas as igrejas, na verdade, deveriam se juntar e, quando arrecadasse o dízimo, a maior parte desse dinheiro fosse para ajudar os pobres. Essa é a mensagem principal do que o Evangelho prega. E esse é um dos motivos pelo qual eu não confio em nenhum deles. No final do dia, eu já vi, né, mendigo sendo expulso de igreja porque estava chegando mal, porque estava atrapalhando o culto. Isso não é o que eles mesmos pregam, né? Por isso que eu acho que é muito mais uma questão de situação de cada um, e pode ser que essa pessoa aqui seja bem intencionada, realmente faça as coisas da forma correta. Só estou aqui apontando algumas coisas para a gente não achar que isso é novo. Primeiro, que já existe televangelistas há um bom tempo. Não é da época de Jesus isso, obviamente, né? Na época dos apóstolos ali, os apóstolos faziam as pregações, mas era algo muito mais como um voto de pobreza do que como um voto de riqueza, eu diria. E com o surgimento de mídias, isso daí se intensifica, e grande parte dessas pessoas, não posso falar que são todos, mas vou falar que os mais famosos, alguns dos mais famosos, para ser mais tranquilo aqui na forma de falar, enriqueceram e ficaram milionários. E aí o meu ponto enquanto tem lá um pobre se esforçando para pagar R$50, ou se esforçando para dar o dízimo, ou se esforçando sei lá para quê, para dar o salário dele para um pastor ficar milionário, o pobre fica pobre, né? Mas temos exemplos e testemunhos. Nossa, já ouvi muitos testemunhos de pessoas que depois que eu entrei, depois que eu ouvi, minha vida revolucionou, mas não são a maioria. E existem inclusive casos comprados, de testemunhos comprados, né? Não vamos tratar disso porque não é o foco aqui do React, mas enfim, são coisas a se pensar, né? A gente criou o primeiro sistema de capelania virtual do mundo. Agora atingimos 14 mil aconselhamentos respondidos. Não é aconselhamento respondido por inteligência artificial. Não é alguém que respondeu, cara. O cara ia tirar a própria vida
e entrou em contato, mandou uma mensagem, alguém respondeu. A gente só não divulga mais... A Igreja da Graça já faz isso há um bom tempo. Não sei se continua fazendo, mas era comum você ter canais 24 horas de pessoas ligavam para pedir oração por telefone, e às vezes até gratuito. Normal, mas tudo bem. Talvez na era digital isso seja mais necessário ainda do que antes. Muito mais gente sofrendo, ou o sofrimento está muito mais perceptível e as pessoas precisam de ajuda. Se isso está contribuindo para ajudar pessoas que estão em sofrimento, que bom. Porque não tem voluntário suficiente para socorrer a demanda. Mas são 200 mil pessoas sendo discipuladas, bíblias que são doadas, as pessoas tomam a decisão por Jesus, às vezes no vídeo do YouTube. Bom, encerrou aqui esse corte. Uma das coisas importantes aqui para destacar, o meu foco principal não é falar mal do Dave Leonard, mas entender um pouco dessa situação, de como ela funciona, ter um ponto de vista crítico. Eu acho que todo mundo tem que ter esse ponto de vista crítico. A gente não pode simplesmente acreditar porque a pessoa fala bonito. Essa é uma característica de muitos enganadores, convencer os outros que está falando algo bom. E muitos usam o nome de Deus. Não estou falando que é o caso dele, não estou falando que ele é um enganador, mas que tem sim alguns alertas aí que a gente tem que ficar atento. Há algumas mensagens que talvez elas sejam até um pouco hipócritas do ponto de vista de pregação, né? Porque se eu prego Jesus e ao mesmo tempo eu cobro para pregar, é uma coisa que não é consistente, né? Entendo a questão dos custos que existem, realmente eles existem, mas não deixa de ser um negócio, né? Tem uma loja, tem evento, se você tem a sua empresa, você pode chamar um cara para pregar, não acho que ele vai lá pregar na sua empresa de graça, porque tem toda a equipe, enfim, tem tudo isso, né? Como se fosse algo que a gente está obrigando o cara a fazer. Não, ele faz porque ele quer, ou porque ele tem um chamado, que é o que ele acredita, né? E a grande questão é o que você acredita. Então, não faça juízo de valor. Se você o segue, continue seguindo. Se você não segue, decida o que você gosta de seguir ou não. Tem muito a ver, na minha visão, com práticas de coaching. Eu, particularmente, não curto muito isso, de pessoas que dizem como eu devo viver, pessoas que usam palavras bonitas, mas lucram com isso, né? Mas aí é uma decisão pessoal de cada um. Não sei se você gostou ou não, por favor, deixa um comentário para saber qual que é a sua opinião e se você gosta desse tipo de conteúdo. Espero que que isso tenha agregado de alguma forma no seu pensamento crítico. Não esqueça de deixar um like, de compartilhar com seus amigos. Muito obrigado e até o próximo.